alossauro era um terópode típico, com uma cauda longa e ligeiramente inclinada e membros dianteiros reduzidos. Existem diversas estimativas por causa da grande quantidade de espécimes, mas para Allosaurus fragilis, que é espécie tipo 8,5 metros de comprimento, é uma média de tamanho aceitável. 3, o maior espécime de Allosaurus, foi estimado em 9,7 metros de comprimento e 2,3 toneladas de peso. 4. As estimativas de peso variam de 1 a 4 toneladas. 5. John Foster, um especialista na formação. O Rhizon sugeriu que 1 tonelada é razoável para adultos grandes de fragilis, mas que 700 quilos é uma estimativa mais próxima para indivíduos na média que lhe medem 1,6, usando o espécime subadulto apelidado de Bigal, que foi atribuído à grave espécie Allosaurus gimatseni. 7. Os pesquisadores chegaram a uma estimativa de 1,5 toneladas de peso para o indivíduo. Mas por parâmetros variáveis, eles encontraram uma faixa de aproximadamente 1,4 toneladas a 2 toneladas de peso. 8 VA e US espécimes gigantescos e extrapolados foram atribuídos ao gênero Allosaurus. Eles podem de fato pertencer a outros gêneros. Saurophaganax, que é intimamente relacionado ao Allosaurus, poderia ter atingido 10,9 metros de comprimento. 4. E foi atribuído ao gênero Allosaurus como Allosaurus maximus. Entretanto, estudos recentes apoiam Saurophaganax como um gênero CPR do ponto 9. Outro espécime potencial de alossauro foi uma vez atribuído ao gênero Epanterias e poderia ter medido 12,1 metros de comprimento. 4. Já em uma descoberta mais recente foi encontrado um esqueleto parcial nas rochas de Morrison, no Novo México. Mas este grande alossaurídeo pode ser outro indivíduo de SAUR. O PHGNX.6. A variação de tamanho entre espécimes de Allosaurus já foi estudada. Davi K. Smith, examinando fósseis de Allosaurus, descobriu que os espécimes de dinossauro quarry em Utah são geralmente menores do que os de Como Wolf, em Wyoming ou da Pedreira de Drimesa, Colorado, mas as formas dos próprios ossos não variaram entre os locais. Desde um estudo posterior de Smith incorporando espécimes do Garden Park, no Colorado, e do Dinosaur National Monument em Utah, não encontrou nenhuma justificativa para várias espécies com base na variação do esqueleto. A variação do crânio era mais comum e gradativa, assim sugerindo que a variação individual era responsável. 11 trabalhos posteriores sobre a variação de tamanho não encontraram diferenças consistentes, embora o material de Drimesa tendesse a se agrupar com base no STRGL.12 Keinec Carpenter. Usando elementos de crânio do sítio Cleveland Lloyd, encontrou ampla variação entre os indivíduos, questionando distinções em nível de espécie anteriores com base em características como a forma dos chifres e a diferenciação proposta de Gimatseni com base no conjugal. 13 espécies de alossauro foram nomeadas espécie tipo Fragilis Gimatseni. O europeu está .M plus 14 até o X15 Lucas e Daniel Schur e Mark Loewen em 2020 reconheceram apenas as espécies fragilis, a europeus e o recém-nomeado Gimatseni como sendo espécies válidas. 7. Fragilis é a espécie tipo e foi nomeado por Marsh em 1877.16, reconhecida pelos restos de pelo menos 60 indivíduos, todos encontrados na formação Morrison do Jurássico Superior Kimmeridgian, Titonian dos Estados Unidos, espalhados pelos estados do Colorado, Montana, Novo México, Oklahoma, Dakota do Sul, Utah e Wyoming. Detalhes do húmero braço superior de fragilis tem sido usado como diagnóstico entre os terópodes de Morrison.
Mas a imagem indica que este não é mais o caso no nível da espécie I.1. A ponto Imagem foi descrito com base em 2 esqueletos quase completos. O primeiro espécime foi descoberto no Monumento Nacional dos Dinossauros no nordeste de Utah, com o indivíduo apelidado de Bigal reconhecido como pertencente à grave mesma espécie I.7. 17 e 18 esta espécie se difere de fragiliza em vários detalhes anatômicos, incluindo conjugal, com margem inferior reta e um crânio mais alongado. Europeus foi relatado pela primeira vez em 1999 em Porto Novo Member, na formação Lourinhã, com base em um esqueleto parcial que incluía um quadrado, vértebras, costelas, gastralia, divisas, parte dos quadris e membros posteriores. Este espécime foi atribuído a Fragilis inicialmente 19, mas a subsequente descoberta de uma parte do crânio e pescoço estimulou a denominação da nova espécie a Europeus de Utah, Mateus e colegas. A espécie surgiu mais cedo no Jurássico do que a Fragilice se difere de outras espécies de Allosaurus sem detalhes EANEUS.20. No entanto, mais material pode mostrar que Fragilis, conforme descrito originalmente .21 de Scooby evidências iniciais e pesquisas, a descoberta e o estudo inicial do Allosaurus são complicados pela multiplicidade de nomes cunhados durante a Guerra dos Ossos no final do século XIX. O primeiro fóssil descrito nesta história foi um osso obtido de segunda mão por Ferdinand Van de Weyden em 1869. Ele veio de Midley Park, perto de Granby, Colorado, provavelmente de rochas da formação Morrison. Os habitantes locais identificaram esses ossos como cascos de cavalo petrificados. Hayden enviou seu espécime a Joseph Leidy, que o identificou como a metade de uma vértebra da cauda e provisoriamente atribuiu ao gênero de dinossauro europeu Poekilopleuron como Poecilopleuron valia nesse .22. Mais tarde, ele decidiu que merecia seu próprio gênero, Anterio de MS.23 o próprio. Allosaurus é baseado no YPM 1930, uma pequena coleção de ossos fragmentados, incluindo partes de 3 vértebras, um fragmento de costela, um dente e um osso do dedo do pé, mais útil para discussões posteriores, a haste do húmero direito braço. Utiliou Charles Marsdale a esses restos o nome formal Allosaurus fragilis em 1877. Allosaurus vem do grego antigo allos, que significa estranho, ou diferente, saurus, que significa lagarto ou réptil. 24 foi chamado de lagarto diferente porque suas vértebras eram diferentes das de outros dinossauros conhecidos na época de sua descoberta. 25-26, epíteto da espécie fragilis em latim significa frágil, referindo-se às feições iluminadas nas vértebras. Os ossos foram coletados na formação Morrison de Garden Park, ao norte da cidade de Canyon. 25 Marsh e Edward Denkerkop, que estavam em competição científica entre si, cunharam vários outros gêneros baseados em material igualmente esparso que mais tarde figuraria na taxonomia do Allosaurus. Isso inclui o CR, o Saué, o S27, e Labrosaurus, GMAR, CH28 e Epanterias de seu P.29, M sua pressa. Hopper e Mortley sempre acompanhavam suas descobertas, ou mais comumente, aquelas feitas por seus subordinados. Por exemplo, após a descoberta por Benjamin Moody do espécime tipo de Allosaurus no Colorado, Marsh decidiu concentrar o trabalho em Wyoming. Quando o trabalho foi retomado em Garden Park em 1883, nesse pé, Filch encontrou um Allosaurus quase completo. Vários esqueletos pé e ceia e S.30. Além disso, um dos colecionadores de cópia H.F. Well encontrou um espécime na área de Como Bull.
em Wyoming em 1879, mas aparentemente não mencionou sua integridade. Cobb nunca o desempacotou. Após a descompactação em 1903, vários anos após a morte de Cobb, descobriu-se que era um dos espécimes de terópodes mais completos conhecidos. E em 1908, o esqueleto, agora catalogado como a MNH 5753, foi colocado à grave vista do público. 31. Esta é a conhecida montagem pairando sobre um esqueleto parcial de apatossauro, como se estivesse devorando seus restos. Ilustrado como tal por Charles R. Knight. Embora notável como a primeira montagem independente de um dinossauro terópode, e muitas vezes ilustrado, fotografado, ele nunca foi descrito cientificamente. 32. A multiplicidade de nomes antigos complicou as pesquisas posteriores, uma situação agravada pelas descrições concisas fornecidas por Marsh Cobb. Mesmo na época, autores como Samuel Williston sugeriram que muitos nomes haviam sido cunhados. 33, por exemplo, Williston apontou em 1900 que Marsh nunca foi capaz de distinguir adequadamente o Allosaurus do CR e o Sauério. Esse ponto 34, tentativa inicial mais influente de resolver a situação complicada, foi produzida por Charles W. Gilmore em 1920. Ele chegou à grave conclusão de que a vértebra da cauda chamada Antrodemus por Leydig era indistinguível das de Allosaurus. Antrodemus, portanto, deveria ser o nome preferido porque, como o nome mais antigo, tinha prioridade. 35. Antrodemus se tornou o nome aceito para este gênero familiar por mais de 50 anos, até que James Madsen publicou estudos sobre os espécimes de Clevelandoid e concluiu que Allosaurus deveria ser usado porque Antrodemus foi baseado em material com pobres características de diagnóstico. Isso se havia informações de localidade, por exemplo. A formação geológica de onde veio o único osso de Antrodemus é desconhecida. 36. Antrodemus foi usado informalmente por conveniência ao distinguir entre o crânio restaurado por Gilmore e o crânio composto restaurado por MADC. 37. Embora o trabalho esporádico no que ficou conhecido como Clevelandoid dinossauro Quarry no condado de Erie, Utah, tivesse ocorrido já em 1927, e o próprio local do fóssil descrito por William L. Stokes em 1945, 38. As principais operações não começaram lá até 1960, sob um esforço cooperativo envolvendo cerca de 40 instituições. Milhares de ossos foram recuperados entre 1960 e 1965.36. A pedreira é notável pela predominância de restos de Allosaurus. A condição dos espécimes é a falta de resolução científica sobre como ela surgiu. A maioria dos ossos pertence ao grande terópode Allosaurus fragilis. Estima-se que os restos de pelo menos 46 fragilis foram encontrados lá, de um mínimo de 73 dinossauros, e os fósseis ali encontrados estão desarticulados e bem misturados. Quase uma dúzia de artigos científicos foram escritos sobre a tafonomia do site, sugerindo inúmeras explicações mutuamente exclusivas de como ele pode ter se formado. As sugestões vão desde animais presos em um pantano a ficarem presos em lama profunda, a serem vítimas de mortalidade induzida pela seca em torno de um poço de água, a ficarem presos em um lago alimentado por nascente sol INF, ILT, cedilha 2.20, independentemente da causa real. A grande quantidade de vestígios de Allosaurus bem preservados permitiu que esse gênero fosse conhecido em detalhes, colocando-o entre os terópodes mais conhecidos. Restos de esqueletos da pedreira pertencem a indivíduos de quase todas as idades e tamanhos, de menos de 1,39 m a 12 metros de comprimento, e a desarticulação é uma vantagem para descrever ossos
geralmente encontrados fundidos. 36 devido a ser uma das duas pedreiras de fósseis de Utah onde muitos espécimes de Allosaurus foram descobertos. O dinossauro acabou designado como fóssil de estado para Utah em 1988. 40 trabalhos recentes. 1980 a presente. O período desde a monografia de Madsen foi marcado por uma grande expansão nos estudos que tratam de tópicos relacionados ao alossauro em vida, tópicos paleobiológicos e paleoecológicos. Esses estudos cobriram tópicos incluindo variação esquelética 41 CREC Neto, 42-43 construção do crânio, 44 métodos de caça, 45 cérebro, 46 e a possibilidade de uma vida gregária, cuidado dos pais, 47 reanálise de material antigo, particularmente de grandes espécimes de Allosaurus, 48-49 novas descobertas em Portugal, 50 e vários novos espécimes muito com pele, e esses 51, 52, 53 também contribuíram para a formação de um crescente conhecimento base em 1991, Miguel MUR 693, um espécime de Allosaurus parcialmente articulado e 95% completo foi descoberto. Mediu cerca de 8 metros de comprimento. MUR 693 foi escavado perto de Shelo, Wyoming, por uma equipe conjunta do Museu das Montanhas Rochosas e do Museu Geológico da Universidade de Wyoming. 54. Este esqueleto foi descoberto por uma equipe suíça liderada por Kirby Show e Loewen em 2020. Identificaram o indivíduo como representante da espécie Allosaurus gematseni. Em 1996, a mesma equipe descobriu um segundo Allosaurus, Big L2. Este espécime, o esqueleto mais bem preservado de seu tipo até hoje, também é conhecido como Allosaurus gematseni. 55. A integridade, preservação e importância científica desse esqueleto deram a Biga o seu nome. O próprio indivíduo estava abaixo do tamanho médio para Allosaurus fragilis 54 e era um subadulto estimado em apenas 87% de crescimento. 56. O espécime foi descrito por Breithaupt em 1996. 19 de seus ossos foram quebrados ou mostraram sinais de infecção, o que pode ter contribuído para a morte de Bigal. Ossos patológicos incluíram 5 costelas, 5 vértebras e 4 ossos dos pés. Vários ossos danificados mostraram osteomielite, uma infecção óssea. Um problema específico para o animal vivo era a infecção. O trauma no pé direito, que provavelmente afetava o movimento e também pode ter predisposto o outro pé a lesões devido a uma mudança na marcha. Ou teve uma infecção na primeira falange do terceiro dedo do pé, afetada por um invólucro. A infecção durou muito tempo, talvez até 6 meses. 56 BGL2 também é conhecido por ter lesões múltiplas. 57 tempo de vida. A riqueza de fósseis de alossauros de quase todas as idades dos indivíduos permite aos cientistas estudar como o animal cresceu e quanto tempo de vida ele pode ter sido. Os restos mortais podem chegar tão longe da vida quanto os ovos. Sugeriu-se que ovos esmagados encontrados no Colorado são de ALUS Salway 3, com base na análise histológica dos ossos dos membros. A deposição óssea parece parar por volta dos 22 a 28 anos, o que é comparável a de outros grandes terópodes como o tiranossauro. Pela mesma análise, seu crescimento máximo parece ter sido aos 15 anos, com uma taxa de crescimento estimada de cerca de 150 quilos por ano. 42 tecido ósseo medular derivado endostelmente efêmero, mineralização localizado dentro da medula dos ossos longos em aves fêmeas grávidas foi relatado em pelo menos em um espécime de Allosaurus, um osso da tíbia da pedreira. Cleveland, Lloyd. 58 Hoje esse tecido ósseo só se forma em aves fêmeas que põem ovos, pois é usado para fornecer cálcio às cascas.
A presença em um exemplar de alossauro tem sido usada para estabelecer o sexo e mostrar que a mesma atingiu a idade reprodutiva. No entanto, outros estudos questionaram alguns casos de osso medular em dinossauros, incluindo este alossauro em particular. Dados de pássaros existentes sugeriram que o osso medular deste exemplar pode ter sido o resultado de uma patologia óssea em vez de esse o ponto 59. No entanto, com a confirmação de tecido medular indicando sexo em uma espécime de tiranossauro, pode ser possível determinar se o alossauro em questão era ou não realmente uma F circunflexo ponto 60. Descoberta de um espécime jovem com um membro posterior quase completo mostra que as pernas eram relativamente mais longas nos jovens e os segmentos inferiores da perna canela eram relativamente mais longos do que a coxa. Essas diferenças sugerem que os alossauros mais jovens eram mais rápidos e tinham estratégias de caça diferentes dos adultos, talvez perseguindo pequenas presas quando jovens, tornando-se caçadores de emboscada de grandes presas na idade ADLT.43. O osso da coxa tornou-se mais espesso e largo durante o crescimento e a seção transversal menos circular. Conforme as ligações dos músculos mudaram, os músculos tornaram-se mais curtos e o crescimento da perna diminuiu. Essas mudanças implicam que as pernas juvenis têm estresses menos previsíveis em comparação com os adultos que teriam se movido com uma progressão mais regular para FRNT.61. Por outro lado, os ossos do crânio parecem geralmente ter crescido isometricamente, aumentando de tamanho sem mudar em proporção. 62. Alimentação. O alossauro é considerado um predador ativo de grandes animais e era o predador mais ativo da formação Morrison. Evidências de ataques de alosaurus ao estegossauro, incluindo uma vértebra caudal do alossauro com uma ferida parcialmente cicatrizada que se encaixa no espigão caudal do estegossauro, e uma placa do pescoço de estegossauro com uma ferida em forma de o que se correlaciona bem com um focinho do aéreo S.63. Os saurópodes parecem ser provavelmente candidatos tanto como presas vivas quanto como objeto de necrofagia, com base na presença de raspas nos ossos de saurópodes encaixando bem nos dentes de alossauro e a presença de dentes de alossauro com ossos de saurópodes 64. Embora não saibamos exatamente em que momento ocorreu aquelas raspas, portanto é provável que predassem apenas saurópodes mais jovens. 65 ornitópodes como o driossauro também eram itens de PRS.65, comparando o alossauro com mamíferos de dente de sabre do Cenozoico. Encontrou-se adaptações similares tais como a redução dos músculos da mandíbula e aumento dos músculos do pescoço, e a capacidade de abrir as mandíbulas em larga escala. Embora o alossauro não tivesse dentes de sabre, Baker sugeriu outro modo de ataque que teria usado tais adaptações do pescoço e da mandíbula. Os dentes curtos, na verdade, tornaram-se pequenas serrilhas em uma aresta de corte em forma de serra que percorria o comprimento da mandíbula superior, que teria sido levada a grave presa. Este tipo de mandíbula permitiria ataques de corte contra presas muito maiores, com o objetivo de enfraquecer a veia glútea. E ponto 66, um trabalho sobre a morfologia craniodentária do alossauro e como ela funcionava o considerou improvável. Reinterpretando a abertura normalmente larga como uma adaptação para permitir que o alossauro entregasse uma mordida direcionada a músculos de grandes presas, com os músculos mais fracos da mandíbula sendo uma adaptação para permitir a grande abertura. 67. Comportamento social. Especula-se desde a década de 1970 que o alossauro se alimentava de saurópodes e outros grandes dinossauros caçando em grupos.
68. Essa representação é comum na literatura popular e semitécnica de Eder e neu esse sauério esse ponto 30. 69. 70. Robert de Baker estendeu o comportamento social ao cuidado dos pais, interpretou a perda de dentes de alossauro e a mastigação de ossos de grandes presas como evidência de que alossauros adultos levavam comida às tocas para seus filhotes comerem. Até crescerem, evitou que outros carnívoros se alimentassem na comida. 47. No entanto, há realmente pouca evidência de comportamento gregário em terópodes. 71. E as interações sociais com membros da mesma espécie teriam incluído encontros antagônicos, como mostrado por lesões na gastralia. 51. E mordidas em crânios. Mandíbula patológica chamado Labrosaurus ferox é um exemplo possível. Tal mordida na cabeça pode ter sido uma forma de estabelecer domínio em um bando ou de resolver disputas territoriais. 72. Embora o Allosaurus possa ter caçado em matilhas, 73. Foi argumentado que ele e outros terópodes tinham interações amplamente agressivas em vez de interações cooperativas com outros membros de sua própria espécie. O estudo em questão observou que a caça cooperativa de presas, muito maiores do que um predador individual, como é comumente inferido para dinossauros terópodes, é rara entre os vertebrados em geral e os carnívoros de apsídeos modernos, incluindo lagartos. Crocodilos e pássaros raramente cooperam para caçar em tal forma. Em vez disso, eles são tipicamente territoriais, matam e canibalizam intrusos da mesma espécie e também fazem o mesmo com indivíduos menores que tentam comer antes de fazê-lo quando agregados em locais de alimentação. De acordo com essa interpretação, o acúmulo de restos mortais de vários indivíduos alossauros no mesmo local, por exemplo, na pedreira de Cleveland Lloyd, não são devidos à grave caça em matilha, mas ao fato de que os mesmos foram reunidos para se alimentar de outros da mesma espécie que estavam deficientes ou mortos, e também acabaram mortos no processo. Isso poderia explicar a alta proporção de alossauros juvenis e subadultos presentes, já que juvenis e subadultos são desproporcionalmente mortos em locais de alimentação de grupos modernos de animais como crocodilos e dragões de Komodo. A mesma interpretação se aplica aos locais dos sítios de Baker. 74. Há algumas evidências de canibalismo no Allosaurus, incluindo dentes caídos de alossauros encontrados entre fragmentos de costelas, possíveis marcas de dentes em uma omoplata. 75. Esqueletos de alossauros canibalizados entre os ossos no sítio referido. 76.